Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. No livro 7º da República, Platão ele vai narrar uma história que se tornou famosa com o nome de mito ou alegoria da caverna. Como a expressão mito na filosofia nos remete quase sempre às histórias gregas, que eram narrativas lendárias que se baseavam no sobrenatural para explicar, por exemplo, a origem do universo, o funcionamento da natureza, a origem e os valores básicos, assim por diante, ou seja, algo ligado à religiosidade grega, não era uma religião, mas algo ligado à religiosidade, eu prefiro usar a expressão alegoria da caverna pelo seu sentido etimológico. Por quê? Alego significa outro. Então, a gente pensa em alegoria como algo que representa ou significa uma coisa diferente daquilo que ela está expressando. Ou seja, um tipo de moral da história, como nós dizemos hoje nas histórias infantis. Quando você conta uma história infantil, você, na verdade, não está falando que aquilo é verdade, mas estão dizendo que tem uma moral por trás daquela história que está sendo contada. Ou seja, a gente não vai encontrar uma lógica dentro da história, mas vamos tentar compreendê-la como uma metáfora para explicar outra coisa. E assim, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Quantas pessoas ficam tentando encontrar a lógica? Por que o lobo não vai devorar a Chapeuzinho lá na floresta e espera ela chegar na casa da avó dela? Não tem que ficar tentando achar lógica em história, mas ele tem uma moral. Então vamos lá, a alegoria da caverna, que é o que interessa aqui nesse momento. Olha, o objetivo da alegoria da caverna é fazer compreender a diferença entre o conhecimento superficial, que vem dos nossos sentidos, das nossas opiniões. Eu já falei sobre isso em umas outras aulas aí. A doxa, seria esse conhecimento superficial, seria a doxa. E o conhecimento verdadeiro, ou seja, aquele que sabe aprender sobre a aparência das coisas, a ideia das coisas, ou seja, a episteme, o conhecimento certo, seguro, ou um conhecimento sistemático. Então ele vai contar a seguinte história. Numa caverna, cuja entrada é aberta à luz, encontram-se alguns homens acorrentados desde a sua infância, com os olhos voltados para o fundo da caverna, não podendo nem se locomover, nem virar as cabeças para o lado, só olhavam para o fundo da caverna. Como eu disse, não me pergunte como que eles foram parar lá, não. E Platão não fala. Então Platão, ele conta que um fogo vai brilhar na parte externa da caverna e vai iluminar toda a caverna. E entre o fogo e a caverna passa uma estrada, e essa estrada é contornada por um muro da altura de um ser humano. Então, na estrada, por trás do muro, vão passando várias pessoas, conversando, levando nas cabeças figuras de homens, de animais, e que eram projetadas no fundo da caverna, ou seja, a sombra dessas figuras eram projetadas no fundo da caverna. Assim, tudo que os homens acorrentados eles conheciam do mundo não era nada mais, nada menos do que aquelas sombras ali dos objetos que eram fabricados. Ou seja, como não sabem que se passa por atrás deles, eles tomam essas sombras como se fosse a realidade, como seres vivos que se movem e falam, inclusive, porque eles escutam, mostrando serem homens que não atingiram o conhecimento verdadeiro. Platão descreve o processo dialético através do qual o prisioneiro vai se libertando, ele sai da caverna, ele também não fala como que ele se liberta, ele só sai e luta contra o hábito que o tornava mais cômoda a situação lá dentro da caverna, como prisioneiro, e vai sair em busca do conhecimento da verdade, passando por diversos e sucessivos graus de conversão da sua alma até chegar à ideia de bem. Ou seja, ele sai da caverna, ou seja, no início é difícil sair da caverna, porque imagina você, ele está ali preso na escuridão, vendo só sombras. Então, ao primeiro encontro com a luz solar, o que acontece? Você está na escuridão, depois de repente acende a luz, Tipo, uma pessoa está dormindo no quarto, alguém acende a luz de repente. Então, os olhos ficam ofuscados, não é isso? Então, existe um ofuscamento da visão, que pouco a pouco vai se desfazendo, até que você se acostuma, Aí você descobre quem que acendeu a luz do quarto. Então, a mesma coisa aqui, o prisioneiro, ele sai e começa a enxergar melhor as coisas. Ele vai se acostumando com a claridade, aprendendo a contemplar as coisas nelas mesmas, Esse novo mundo, que para ele é novo, Porque ele conhecia só a sombra. Mas esse carinha aí, o prisioneiro, ele decide voltar para a caverna. Ele não está satisfeito, não, agora eu tenho conhecimento pleno. Não, ele quer também contar para os seus companheiros, Ele está tão feliz com a realidade que ele encontrou, com o conhecimento, que apesar do sofrimento que ele passou, agora ele tem um conhecimento mais sobre as coisas. Então ele vai lá e vai voltar, mas correndo o risco de que certamente eles não o reconhecerão e também não vão aceitar a sua versão da realidade. Diante disso, ele se encontra em um dilema.
voltar e contar aos outros, que podem inclusive julgá-lo como louco e até matá-lo, ou ficar e contemplar um novo mundo sozinho, assim, né? Eu estou feliz, satisfeito aqui, não preciso de ficar, né? Então, ou seja, esse que é o dilema que ele vai se deparar. Pensando no conhecimento ilusório que os presos tinham, nós podemos fazer uma analogia semelhante, então, com o enredo do filme Matrix. Essa analogia, gente, não é nova, não. Na verdade, ela já foi feita pela filósofa Marilena Chauí, nesse livro aqui, A Iniciação à Filosofia, né, que a gente utiliza no ensino fundamental. Muito interessante. Matrix, o que é o filme Matrix? Matrix ele vai narrar a história de um hacker, o Neil Anderson, né, que é um hacker de computador que, por meio das invasões pela internet, ele acaba descobrindo um estranho programa de rede que seria chamada Matrix. Após as suas descobertas, Neo ele é procurado por um grupo de pessoas que se dizem hackers e afirmam saber uma verdade que a maioria não sabe, deixando a critério, inclusive, do protagonista, né? Ou seja, ele que vai tentar descobrir isso por si só. Optar por conhecer a verdade e mudar sua vida para sempre, ou continuar sendo enganado pela Matrix e esquecer todas as suas descobertas. É a hora da pílula, para quem já assistiu o filme, né, na hora que ele mostra as duas pílulas, né, a azul e a vermelha. E o Anderson, né, ele vai decidir, então, conhecer a verdade. Né, ele vai decidir tomar a pílula vermelha ali. Então, como eu falei, nesse livro da Marilene Chauí, ela vai fazer essa analogia com a alegoria da caverna. Inclusive, gente, é um ótimo texto no qual ela vai explorar as relações desse filme Matrix com o Diálogo de Platão. Neo, que é o protagonista do filme, seria então a mesma coisa que o escravo, né? Ou seja, aquele prisioneiro lá dentro da caverna que consegue se libertar. Libertar-se da caverna significa, em uma linguagem platônica, acessar o famoso mundo das ideias, né? Que seria inclusive o lugar onde os homens estariam livres dos enganos, mantendo-se em contato por meio do pensamento com as essências puras das coisas, do mundo. Então, na verdade, é uma tentativa de você avançar não só a partir do conhecimento das coisas, mas também a essência das coisas. Então é uma ideia ontológica, gnosiológica, epistemológica e até ética, né? Para Platão você tem uma mistura entre tudo, ética, ontologia, epistemologia. Para Platão, o conhecimento verdadeiro advém das ideias puras e do intelecto. Então, todo o conhecimento das sensações, então, para Platão, é um conhecimento enganoso. Então, Neo, assim como o prisioneiro que sai da caverna, acabam descobrindo uma realidade totalmente diferente daquela em que eles acreditavam. É como se a gente também, a partir do que a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai perceber que aquilo que a gente pensava sobre o mundo não é aquilo, né? No filme, o responsável pelo nosso engano seria quem? O software Matrix. Lá, no caso da caverna, seriam as sombras que eram projetadas. A Matrix, no caso do filme, ela era o quê? Quem assistiu o filme vai ver lá. Ela foi projetada para manter os seres humanos na doce ilusão de viver neste mundo cheio de conforto, prazeres, quando na verdade o mundo já tinha sido totalmente destruído. Ou seja, ele conta mais ou menos uma ideia de um futuro, né, onde que as máquinas teriam dominado tudo, né? No filme, os homens, na verdade, viviam como dentro de um útero artificial. Não sei se vocês viram essa parte. Ele está dentro de um útero artificial e ali ele está em uma atividade cerebral intensa que vai propiciar uma vida que eles acreditavam ter e também vão manter as máquinas, né? Elas vão se tornar escravos dessas máquinas, que seria a inteligência artificial dominante no planeta e que conquistou a humanidade, né? Então, mais ou menos a ideia é essa, né? As máquinas, o mundo foi destruído, só sobraram as máquinas e os seres humanos praticamente são cultivados, né? São cultivados e a energia que é produzida pela atividade cerebral é que mantém as máquinas. Mais ou menos isso, né? Então, dessa forma, quem que seria o filósofo? Seria aquele que, querendo romper com as crenças costumeiras, ele procura a verdade por trás das coisas. Então, Neo, ele está procurando uma verdade, né? Sócrates, que a gente considera como o marco da filosofia, na história da filosofia, ele descobriu também que existe uma matrix ou uma caverna que vai aprisionar todo mundo. Ele vai defender que a saída dessa caverna seria o quê? Buscar sempre o conhecimento, deixando de lado as nossas crenças vulgares, os preceitos sociais, os preconceitos, os dogmas, a cultura imposta ou qualquer outro elemento que possa impedir o homem de atingir o conhecimento. Significa o seguinte: Sócrates, né, ele vai mostrar que o ser humano ele tem que buscar o conhecimento e afastar-se de tudo quanto é preconceito sobre o mundo. Então, conquistando esse saber, o homem conseguiria sair da escravidão, da servidão que o aprisiona, né, e seria mais feliz, inclusive. Porque, no final das contas, não é exatamente essa a busca do ser humano, não é a felicidade? Mas, lógico, gente, nem tudo são flores, né? Sair da Matrix
é extremamente doloroso e desagradável no início. Então vocês veem lá no filme, a vida proporcionada pelo programa era o quê? Uma vida divertida, confortável, prazerosa, aconchegante de um certo modo. Então, como que você vai trocar essa paisagem de pessoas se divertindo, comendo bem, né, pelo seu oposto, para uma realidade dura, né, uma realidade fora do software que seria difícil, né, uma realidade de dor e ao mesmo tempo reconhecer a destruição do mundo. Imagina você ter que trocar aquela realidade fictícia de um mundo ideal, vamos dizer assim, um mundo bonito, né, por um mundo destruído. Podemos nos lembrar da cena do filme em que Neo ele sai pela primeira vez do programa, né, e compará-lo ao momento ao qual o prisioneiro sai da caverna, né, pela primeira vez. Então, qual que é a primeira reação do prisioneiro? Como eu disse, né, era o ofuscamento desagradável da visão. Lembra-se, né, que eu falei do exemplo da luz? Então, quando ele sai, ele vê a luz, então a luz dói nas vistas dele, né? E no final ele vai se acostumando com aquilo ali. Da mesma maneira, para todo ser humano, é difícil aceitar que o que se acreditava antes ser de um modo, na verdade, é totalmente diferente. Então, é aqui, creio eu, né, que reside a finalidade da filosofia, que seria exatamente sempre a busca pela verdade, esteja onde ela estiver, mesmo que você acabe caindo na desilusão. Na realidade, a gente tende a pensar que todo mundo pensa da mesma forma que nós. Inclusive, hoje com as redes sociais isso ficou muito visível, né? As pessoas elas participam de redes sociais, aí quando ela participa, geralmente ela está numa rede social que as pessoas pensam como ela. E quando não pensam como ela simplesmente não faz parte da rede. Então a gente tem, cada vez mais a gente está sendo movido por essa ilusão. E quando a gente é confrontado com outras verdades, nós acabamos caindo na desilusão. Mas eu gosto muito de ressaltar que desilusão aqui não pode ser tomada no sentido negativo, porque é melhor uma desilusão de quem agora conhece algo da realidade do que uma ilusão enganadora da realidade, né? Então pensa bem, você pensava que conhecia, mas agora você sabe que não conhece. E é exatamente essa frase socrática mais famosa, né? Só sei que nada sei. Por quê? Porque a partir do conhecimento de si mesmo, nós sabemos que não sabemos.